Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Y si aceptamos la forma y la práctica es cada momento solamente este momento. Aceptamos la forma, entonces interiormente se abre el espacio. Nosotros entonces somos espacio para lo que sucede. Somos espacio para cada situación. Somos el espacio para cada sufrimiento. Y muy de repente vemos que si nosotros llevamos esa dimensión a este mundo, esta dimensión del espacio que no juzga, que permite la forma del momento sea como es, si no juzgamos lo que es, entonces esta ausencia de juicio es también la ausencia de pensamientos que imponemos sobre el mundo. La ausencia de este involuntario nombrar las cosas continuamente. Se abre, si yo digo sí al momento presente y lo siento, este sí, no es solamente algo mental, me abro a la vida y entonces siento en el fondo lo que no tiene forma, el yo atemporal. El yo que no tiene nada que ver con mi historia personal. Lo siento como una presencia, un espacio en el fondo, en este momento. Palabras, percepciones visuales. En el fondo siento mi propia presencia. No es mi propia, pero por un momento lo llamamos así. Mi propia presencia, pero va mucho más allá del pequeño yo. A través de esta presencia, que es simplemente un estado de alerta espacioso. Es simplemente esto. Existe, obviamente, um provérbio famoso na Bíblia, e vamos concluir porque estamos neste espaço maravilhoso, e preciso dizer mais uma coisa sobre a Bíblia. Sê silencioso e sabe que eu sou Deus. Um dos provérbios mais profundos da Bíblia. Claro que a Bíblia é uma amálgama de todo tipo de coisas, mas existem algumas joias maravilhosas. Sê silencioso e sabe que eu sou Deus. Por outras palavras, o transcendente, o divino, só pode ser encontrado através da quietude. E se reparares em todas as palavras que compõem esse provérbio, ser, sentir o ser que tu és, eu sou, o ser, o verbo, são o mesmo, pertencem à mesma palavra. Primeira pessoa do singular do verbo ser é eu sou. Parecem palavras diferentes. Ser silencioso, sem pensamentos. E não do ponto de vista da mente. Tornas-te ignorante quando ficas silencioso. O ponto de vista da mente é: eu preciso resolver os problemas.
Isso tem o seu lugar. Mas a profundidade de ti não precisa resolver nada. Na realidade, acedes a uma inteligência mais profunda, a uma inteligência incondicionada. E isso é o conhecimento, é o saber do qual surge o conhecimento intuitivo. Sê silencioso e sabe que eu sou, volta ao ser, o verbo, Deus, o Um. Atemporal, transcendente, sagrado, Sê silencioso e sabe. Cada palavra significa o mesmo. É uma expressão do mesmo. Sê silencioso. Sabe que eu sou Deus. Isso é lindo. Obrigado. Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise. Até que um dia, uma conversa com um estranho mudou sua vida. "Tem um trocadinho aí pra mim, moço?" murmurou, estendendo mecanicamente seu velho boné. "Não, não tenho não", disse o estranho. "O que tem nesse baú debaixo de você?" "Nada, isso aqui é só uma caixa velha. Já não sei há quanto tempo sento em cima dela." "Nunca olhou o que tem dentro?" perguntou o estranho. "Não", respondeu. "Pra quê? Não tem nada aqui não." "Dá uma olhada dentro", insistiu o estranho antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa, teve que fazer uma força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. "Eu sou o estranho sem nada para dar. O que está lhe dizendo para olhar para dentro, não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado, mas eu não sou um mendigo. Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuam bens e riqueza material. Buscam do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, e isso agrada ao ego, mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você. E, ao mesmo tempo, é muito maior do que você. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome e da forma. A incapacidade de sentir essa conexão dá origem a uma ilusão de separação, tanto de você mesmo quanto do mundo ao redor. Quando você se percebe consciente ou inconsciente como um fragmento isolado, o medo e os conflitos internos e externos tomam conta da sua vida. Adoro a definição simples de Buda para iluminação. Iluminação é o fim do sofrimento. Não há nada de sobre-humano nisso, não é mesmo? Claro que não é uma definição completa. Ela apenas nos diz que a iluminação não é sofrimento. Mas o que resta quando não há mais sofrimento? Buda silencia a respeito. E esse silêncio implica que teremos de encontrar a resposta por nós mesmos. Como ele emprega uma definição negativa, a mente não consegue entendê-la como uma crença ou como uma conquista sobre-humana, um objetivo difícil de alcançar. Apesar disso, a maioria dos budistas ainda acredita que a iluminação é algo apenas para Buda e não para eles próprios. Pelo menos, não nesta vida. Ao se aproximar da idade adulta,
a incerteza da sexualidade, seguida da percepção de que você é diferente, pode forçar uma desidentificação dos padrões socialmente condicionados de pensamento e comportamento. Isso vai elevar automaticamente o seu nível de consciência sobre a inconsciência predominante, onde as pessoas inquestionavelmente carregam todos os seus padrões herdados. Nesse sentido, ser homossexual pode ser uma vantagem. Até certo ponto, ser um estranho, alguém que não se enquadra com os outros, ou é rejeitado por eles por qualquer razão, torna a vida difícil, mas também traz uma vantagem com relação à iluminação. Ela tira você da inconsciência quase à força. Por outro lado, se você desenvolve um sentido de identidade baseado na sua homossexualidade, escapa de uma armadilha para cair em outra. Você vai desempenhar papéis e jogos ditados pela imagem mental que você tem de si mesmo como homossexual. Vai se tornar inconsciente, vai virar uma falsidade. Debaixo da sua máscara do ego, vai estar muito infeliz. Se isso acontece com você, ser homossexual virou um obstáculo, mas sempre existe uma nova oportunidade. Uma infelicidade aguda pode ser um grande elemento despertador. As contínuas combinações para interpretar quem é você, para você mesmo e para os outros no Facebook, sou eu em tal restaurante, e aqui é o que eu estou comendo agora. Isso, e esta sou eu na praia. E essa outra é uma outra versão de mim. Você gosta de mim? Sim, legal, você é legal. Mas esta não é você. Uma vez que percebemos isso, nós podemos abandonar essa identidade ilusória e você pode ser quem você é, sem ter que interpretar a si mesmo, para você mesmo ou para os outros. Mesmo antes de inventarem o Facebook ou coisas similares, por centenas de anos ou milhares de anos, as pessoas construíram para si mesmas uma identidade em suas mentes. E agora nós temos a tecnologia, o Facebook, o Instagram, onde você pode externalizar uma imagem, onde você pode criar na sua página e você pode criar uma imagem de mim e mostrar para todo mundo. É frequentemente usado inconscientemente e acaba distorcendo a imagem que alguém tem de nós mesmos e que queremos mostrar para o mundo. E então, você vê as imagens das outras pessoas nas páginas delas e você vê que elas não estão... que elas estão realmente felizes. E aí você tenta competir com aquela imagem. E tenta melhorar a sua própria imagem. E competir com eles. A maioria das pessoas querem se exibir. E parece que não estão familiarizadas com isso. Acontece que, em muitos casos, isso se torna uma construção artificial de como você age no dia a dia. E todo mundo vive essa construção artificial e fortalece a ilusão de nós mesmos. Não tem que acontecer isso, mas constantemente acontece. A morte não é uma anomalia, nem a coisa mais terrível que pode acontecer, como a cultura moderna nos quer fazer acreditar. A morte é a coisa mais natural do mundo, tão natural quanto o seu outro extremo, o nascimento, e tão inseparável da vida quanto ele. Lembre-se disso quando estiver ao lado de uma pessoa à beira da morte. É um grande privilégio e um ato sagrado estar presente à morte de uma pessoa, testemunhando e acompanhando. Quando você acompanhar uma pessoa que está morrendo, não negue qualquer aspecto dessa experiência.
Não negue o que está acontecendo, nem o que está sentindo. Reconhecer que você não pode fazer nada, talvez lhe dê uma sensação de desamparo, tristeza ou raiva. Aceite o que sente. Depois, siga em frente. Aceite que não há nada que você possa fazer. Aceite isso completamente. Não é você quem controla. Entregue-se profundamente a cada aspecto dessa experiência. Entregue-se aos seus sentimentos, assim como à dor e ao desconforto que a pessoa à morte possa estar sentindo. Sua entrega e a calma que isso traz vão ajudar muito essa pessoa e facilitar sua transição. Se forem necessárias palavras, elas virão do silêncio que existe dentro de você, mas serão secundárias. Com o silêncio, vem a bênção e a paz. Se você sofre uma grande perda, seja de um bem material, a morte de uma pessoa querida, a perda da reputação, do emprego, de uma parte do corpo, alguma coisa dentro de você morre. Você está se sentindo diminuído na ideia que fazia de si mesmo. Pode também ocorrer uma certa desorientação. Sem esse cargo na empresa, quem sou eu? Perder algo concreto que você inconscientemente identificou como seu pode ser uma experiência muito dolorosa. É como se ficasse um buraco na sua existência. Quando isso ocorrer, não negue nem ignore a dor e a tristeza que sente. As aceite. Cuidado, porque a mente tem a tendência de construir uma história em torno da perda. Uma história em que você desempenha o papel de vítima. Medo, raiva, ressentimento e pena de si mesmo são as emoções que acompanham o papel de vítima. Preste também atenção ao que está por trás dessas emoções, assim como da história que sua mente criou. Aquela sensação de buraco, aquele espaço vazio. Você é capaz de suportar e aceitar essa estranha sensação de vazio? Se for capaz de encarar o vazio de frente, talvez descubra que ele deixa de ser assustador e pode se surpreender ao descobrir que há paz emanando de lá. Sempre que alguém morre, sempre que uma forma de vida se extingue, Deus, aquele que não tem forma nem se manifesta, brilha no espaço deixado pela forma que acabou. É por isso que a morte é o que a vida tem de mais sagrado. É por isso também que a paz de Deus pode chegar a você através da contemplação e da aceitação da morte. Você enfrenta problemas frequentes e crises em seus relacionamentos mais íntimos? É comum que pequenas discórdias se transformem em discussões violentas e gerem sofrimento? Na origem dessas experiências se encontram os padrões básicos do eu, autocentrado. A necessidade de estar com a razão e, é claro, de que o outro esteja errado. Ou seja, a identificação com modelos criados pela mente. O ego também necessita estar sempre em conflito com alguém ou com alguma coisa para fortalecer a sensação de separação entre o eu e o outro, sem a qual ele não consegue sobreviver. Há também a dor acumulada do passado que você e todo ser humano trazem consigo. Essa dor vem tanto do próprio passado quanto do sofrimento coletivo da humanidade, que remonta a milhares de séculos. Esse corpo sofrido é um campo de energia que está dentro de você e que esporadicamente se apossa do seu ser, porque precisa se reabastecer de mais sofrimento emocional. O corpo sofrido vai tentar controlar seus pensamentos e fazer com que se tornem profundamente negativos. Ele gosta dos seus pensamentos negativos, pois eles ecoam o que ele emite e assim ao outro. O corpo sofrido vai também provocar reações emocionais negativas
nas pessoas mais próximas a você, principalmente no seu companheiro ou na sua companheira, para se nutrir das crises que surgirão e do sofrimento que elas trazem. Como é que você pode se libertar dessa profunda e inconsciente identificação emocional com o sofrimento, capaz de criar tanta dor em sua vida? Tome consciência da dor. Toma consciência de que você não é esse sofrimento e essa dor. Reconheça o que eles são, uma dor do passado. Tome conhecimento da dor em você ou em seu parceiro. Quando conseguir romper sua identificação inconsciente com essa dor do passado, quando souber que você não é a dor, quando conseguir observá-la dentro de si mesmo, deixará de alimentá-la e aos poucos ela irá se enfraquecendo. Normalmente, nossa meditação ao vivo dura cerca de 40 minutos, mais ou menos. É o tempo médio que passa. Mas, na verdade, você não experimenta os 40 minutos. Você só experimenta esse momento. Então, o tempo é memória e antecipação. É claro que é necessário que esse mundo surja para entender o que estou dizendo. Você precisa da memória do que acabei de dizer para completar uma frase, ou mesmo escrever, e até mesmo para pronunciar uma palavra leva tempo. Eu digo que o tempo leva cerca de 2 segundos, ou 1 segundo só para dizer a palavra. Então você precisa se lembrar do começo da palavra para entendê-la. Você precisa lembrar. Podemos usar uma frase que já é memória, ou uma música. Você precisa lembrar os sons anteriores e as formas de nicho em casa. E ainda assim, a experiência real é o agora, nesse momento. A experiência secundária é a tua memória. Então, junta a experiência imediata desse momento e é só isso, com a dimensão secundária da memória. Agora, há uma tendência para a dimensão secundária da realidade, que é a memória, para obscurecer e distorcer a experiência imediata. A vivacidade do momento presente já não é percebida claramente. Você não vê nada como é, não percebe nada como é, porque está moldado pela dimensão da memória. Assim, na vida cotidiana de uma pessoa, isso se manifesta como uma narrativa em sua mente, através da qual ela interpreta tudo, todas as percepções dos sentidos e a realidade. A narrativa da mente é a memória, que é a condição para a mente. As cores distorcem tudo o que percebemos no presente e se manifestam de inúmeras maneiras. Vamos ver a essência, por exemplo, do que chamamos de preconceito. Se você tem uma narrativa em sua mente sobre um certo grupo de pessoas, uma certa raça, um certo sistema de crenças políticas, uma certa religião, uma certa classe social, um certo gênero, uma certa cultura, você não pode realmente experimentar esse ser humano como um ser humano. Você vê isso passando pela narrativa. E então, você faz isso para si mesmo. Você tem um conjunto de opiniões, pensamentos sobre quem você é, e isso se torna a base para o seu senso de identidade. E talvez você subscreva um determinado sistema de crença político, religioso, ou seja qual for. É uma identidade coletiva, e em seguida é combinada com um senso pessoal de certas coisas que aconteceram no seu passado, ou você interpreta as coisas de uma certa maneira que aconteceram no passado, ou talvez nunca aconteça, ou seja uma versão distorcida do que acontece. Tudo isso se torna narrativa.
Eu, como a vítima, por exemplo, é uma das favoritas do ego coletivo e do ego pessoal. Você pode ser uma vítima coletiva, você pode ser uma vítima pessoal. E há esse movimento do coletivo no momento de enfatizar a vitimização de grupos e de pessoas. E então, é tão satisfatório para o ego que você pode fazer os outros errarem e ver quem eles são através da narrativa. É claro que grupos de pessoas foram vitimizados no passado. Talvez você, como uma entidade pessoal, tenha experimentado vitimização em níveis pessoais através de outros humanos inconscientes. Seus pais, por exemplo, discriminados por motivos pessoais ou o que quer que seja. Claro, tudo isso acontece. Mas há uma grande diferença entre ver que isso é o que aconteceu no passado e identificar-se completamente com essa narrativa de vítima no presente. A identificação completa com a narrativa de vítima cria um estado de sofrimento contínuo, onde você se percebe como impotente, preso na história e nas feridas passadas. A libertação ocorre quando você se desidentifica com a narrativa da vítima e reconhece que ela é apenas uma parte da sua experiência e não a totalidade de quem você é. Você pode transcender essas histórias pessoais e coletivas e encontrar um espaço de liberdade além das limitações impostas pelas narrativas. É importante estar consciente das narrativas que estão em jogo em sua própria mente e em sua percepção do mundo ao seu redor. Ao reconhecer essas narrativas, você pode questioná-las e investigar se elas estão realmente alinhadas com a verdade e com a realidade presente. A verdadeira liberdade está além das histórias, além das identificações, além das limitações da mente. Ela reside no momento presente, na consciência pura e na experiência direta do agora. Derivando um senso de si mesmo nisso, é uma grande tendência, porque então a memória obscurece continuamente o presente da presença em você, que é todo o seu potencial. Então a mente condicionada molda a sua identidade de forma a lhe dar seus sentidos. Há sempre um senso de superioridade escondido, às vezes óbvio e às vezes menos evidente. Você pode encontrar uma entidade que acredita ser melhor do que a maioria das pessoas em qualquer aspecto, mais bonito, com mais dinheiro, uma melhor classe social, mais inteligente, mais experiente, fisicamente mais forte e assim por diante. Existem muitas maneiras pelas quais você pode derivar sua identidade de um senso de superioridade. Mesmo que seja uma identidade de vítima, que parece ser o oposto de acreditar que você é melhor do que a maioria, ainda é um senso de superioridade em relação aos outros. Você se considera superior em sua vitimização, moralmente superior. É uma armadilha perigosa que mantém as pessoas presas em suas mentes condicionadas, que se tornam suas personalidades. E assim a coisa mais essencial está faltando em suas vidas, a dimensão das profundezas. Às vezes eu a chamo de dimensão transcendente. Com a personalidade, a mente condicionada que compõe a personalidade é transcendida, o que significa que você se torna consciente de algo que é mais essencial, mais real do que as condições da personalidade, e é a mente unificada. O propósito da nossa meditação aqui é sair dessa dimensão.
A mente conceitual pode nem mesmo entender o que estou dizendo. Tudo o que acontece é o surgimento de uma sensação de profundidade em você. E esse é o espaço no fluxo do pensar, que de outra forma é um espaço contínuo. Surge no estado de pensar e você está consciente, mas não está pensando. E você sabe que está consciente. No entanto, não há senso de si mesmo, nenhum conceito. Você apenas sabe que é possível que a mente possa entrar e dizer: "Ah, eu não estou pensando." E sim, isso pode acontecer. Então você reconhece isso e aquele pensamento se vai. E novamente, apenas uma presença. Não importa quanto tempo, é apenas algo que surge e é dividido em um espaço. Mas não há leveza que o acompanhe. E isso também é muito pacífico. É uma sensação viva de paz em você. Não tem nada a ver com o que está acontecendo em sua vida. Você pode perceber essa dimensão, esteja em uma cela de prisão ou em uma mansão, ou se você está sentado em um ônibus ou em um Rolls Royce, não importa, é a mesma coisa. E isso é tão libertador, porque muitas coisas que antes eram terrivelmente importantes de serem alcançadas e mantidas, sim, elas ainda podem ter alguma importância, mas não uma importância absoluta. Agora, o eu, a identidade da forma, é claro que ainda existe. Sempre há um corpo físico com certas características e você tem um eu psicológico baseado no passado. É claro, ele ainda está lá. E você reconhece que está lá e pode até sentir-se confortável com isso, honrando, mas, ao mesmo tempo, sabendo diretamente na experiência que não é quem você é essencialmente. E uma maneira de colocar isso é que significa que você está enraizado em paz e ainda conhece o lado humano de você, a dimensão humana, porque você é um ser humano. A maioria das pessoas já se conhece como humana e não se conhece como ser sem o qual não poderia haver humano. Ser é o oceano e humano é a ondulação da superfície do oceano. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.